Você já deve ter ouvido que o Brasil é o país do café, né? Que somos os maiores produtores do mundo, que o cheirinho de café passado lembra a casa de vó, conversa boa, começo de dia. Mas nem todo mundo sabe que o café não é só uma paixão nacional. Ele foi, por um bom tempo, o principal motor da economia brasileira. E mais do que isso, o café moldou a política, a sociedade, a cultura e até a forma como as cidades brasileiras se organizaram. Hoje, a gente vai fazer uma viagem por esse capítulo marcante da nossa história, o ciclo do café. Tudo começou ali pelo início do século XIX. A economia do Brasil colonial já vinha passando por mudanças importantes. O ciclo do ouro estava em decadência. A escravidão continuava como base do sistema produtivo, mas a elite precisava de uma nova fonte de riqueza. Foi aí que o café entrou em cena e entrou com tudo. O cultivo começou no Rio de Janeiro, mas logo se espalhou por outras regiões, como o Vale do Paraíba e, mais tarde, o Oeste Paulista. A planta se adaptou bem ao solo e clima dessas áreas e a produção foi aumentando rapidamente. Mas o que fez o café realmente decolar foi a demanda externa. Os países europeus, e principalmente os Estados Unidos, estavam apaixonados pela bebida. E o Brasil tinha a terra, a mão de obra e o espaço para crescer. Mas calma lá, não dá para romantizar essa história. O crescimento do café foi diretamente ligado à escravidão. Boa parte da expansão cafeeira no século XIX foi feita com o uso intenso de trabalhadores escravizados, principalmente africanos. Nos cafezais do Vale do Paraíba, a lógica era parecida com a dos engenhos de açúcar. Grandes fazendas, trabalho forçado, castigos, jornadas exaustivas. A escravidão no café teve suas particularidades. Ao contrário da cana-de-açúcar, que era uma produção mais estática, o café exigia um certo cuidado. Tinha o plantio, a colheita manual, a secagem, a separação dos grãos. Era um processo demorado e exigente. Isso exigia uma mão de obra disciplinada e, por isso mesmo, extremamente vigiada e controlada. Os castigos eram frequentes e os trabalhadores eram constantemente deslocados de uma fazenda para outra. Era uma engrenagem cruel e lucrativa. Com o tempo, no entanto, o Brasil começou a mudar. A pressão externa pelo fim da escravidão aumentava e internamente havia movimentos abolicionistas crescendo. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro transatlântico. Foi um baque para os cafeicultores, que passaram a enfrentar uma escassez de mão de obra. E foi aí que uma nova fase começou, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Mas calma, essa transição não foi nada simples ou automática. Durante um bom tempo, o que se viu foi uma tentativa de manter a escravidão por outros meios. A escravidão interna cresceu, o tráfico dentro do país aumentou e só em 1888, com a Lei Áurea, a escravidão foi finalmente abolida. A partir daí, os cafeicultores passaram a apostar em uma alternativa, a imigração europeia, especialmente de italianos, mas também de alemães, portugueses e espanhóis. O governo brasileiro fez acordos com países e empresas para incentivar essa vinda. Os imigrantes vinham com a promessa de trabalho, terras e liberdade. Mas quando chegavam aqui, a realidade era bem mais dura. Nas fazendas de café, o sistema era chamado de parceria. O fazendeiro fornecia a terra, o colono plantava e colhia, e depois os lucros eram divididos. Mas, na prática, os imigrantes acabavam endividados, presos a contratos injustos e sofrendo com péssimas condições de vida. Muitos abandonavam as fazendas e migravam para as cidades, onde acabaram formando a base do novo proletariado urbano brasileiro. Mesmo com todos esses conflitos, o fato é que o café se tornou, ao longo do século XIX, o principal produto de exportação do Brasil. Era o chamado ouro verde.
Cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e, especialmente, São Paulo, cresceram impulsionadas pelo café. A riqueza gerada nas fazendas foi usada para construir estradas de ferro, modernizar portos, financiar bancos e investir em infraestrutura urbana. Inclusive, boa parte da elite política e econômica do Brasil estava ligada ao café. Daí surgiu a famosa expressão café com leite, que se refere à alternância de poder entre São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite e gado, durante a chamada República Velha. Esse arranjo político garantiu à elite cafeeira o controle do Estado por décadas. Outro ponto importante é o papel do café na formação do mercado interno. Apesar de ser um produto voltado para exportação, a economia cafeeira movimentou o comércio, a indústria nascente e os serviços. E isso teve um impacto direto na urbanização. São Paulo, por exemplo, que era uma cidade pequena no início do século XIX, virou uma metrópole no começo do século XX, muito por causa da grana do café. Mas é claro que nem tudo foram flores. A dependência do café tornava o Brasil vulnerável às crises do mercado internacional. Bastava o preço do café cair lá fora para a economia interna entrar em colapso. Foi o que aconteceu durante a Grande Depressão de 1929, quando o preço do café despencou, os estoques encalharam e o governo brasileiro chegou a queimar sacas e mais sacas de café para tentar valorizar o produto. Esse momento foi um divisor de águas. A crise do café expôs os limites do modelo agroexportador e abriu espaço para novas ideias econômicas. A elite cafeeira, antes toda poderosa, começou a perder influência e setores industriais passaram a ganhar força. Surgia ali um novo Brasil, mais urbano, mais industrializado, mais complexo. Mas o legado do café não desapareceu. Ele está nas cidades que cresceram em torno dos cafezais, está nos sobrenomes das famílias tradicionais, da política e da economia. Está na arquitetura das antigas fazendas e nos trilhos das ferrovias. Está, claro, na cultura, nas rodas de conversa, nas canecas fumegantes, nas cafeterias modernas que ainda fazem do Brasil um dos maiores consumidores de café do mundo. E tem mais. O café também tem uma dimensão simbólica. Ele representa o trabalho duro de milhões de pessoas, escravizados, imigrantes, agricultores. Representa uma fase da história em que o Brasil se transformava, buscava seu lugar no mundo e aprendia, com muito custo, a lidar com suas contradições. Hoje, a produção de café é bem diferente. A mecanização avançou, o trabalho assalariado se consolidou e o Brasil continua liderando o ranking mundial. Mas os debates sobre justiça social, reforma agrária, meio ambiente e memória histórica continuam. Porque entender o ciclo do café é também entender como o Brasil se formou e o que ele ainda precisa enfrentar. Aliás, é interessante pensar em como o café foi uma ponte entre dois Brasis, o rural e o urbano, o escravocrata e o imigrante, o arcaico e o moderno. Ele não foi só uma commodity. Foi um símbolo de um país que crescia às custas da desigualdade, mas que também buscava seu caminho rumo à modernização. E essa história, claro, está longe de acabar. Ainda hoje, o setor cafeeiro é um dos pilares do agronegócio brasileiro, mas o desafio agora é outro: conciliar produtividade com sustentabilidade, gerar riqueza sem repetir os erros do passado, valorizar o trabalhador do campo, proteger o meio ambiente e, quem sabe, fazer com que o café continue sendo motivo de orgulho, não apenas econômico, mas também social e cultural. Então, da próxima vez que você sentar com uma xícara de café na mão, aproveita esse momento. Mas também lembra que por trás desse grãozinho tem uma história densa, cheia de contrastes, conquistas, injustiças e transformações. Um Brasil contado em colheitas, sacas, trilhos e xícaras. E aí,
Curtiu esse mergulho na história do café no Brasil? Então, faz aquele combo poderoso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo sobre a história do nosso país. E comenta aqui embaixo. Você já conhecia todos esses impactos do café na sociedade brasileira? Já visitou alguma fazenda histórica? Quero saber. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama café. História, claro, porque aqui cada grão tem uma história e cada vídeo uma nova descoberta. A gente se vê no próximo.